Pronto. Vou apresentar aqui. Mas tá legal, viu? Os projetos aí, tá show de bola. Vou pegar aqui o Visual Studio Code e eu tô aqui com a parte da aula 6. Eu quero só demonstrar para vocês um esqueminha de conexão da tela, tá certo? Antes de tudo, eu vou pegar aqui, pessoal, aquele arquivozinho que a gente usou na aula 3. Deixa eu só ver se eu acho ele aqui. Aula 3. Esse app aqui, ó. A gente vai usar ele. Aqui. A gente vai usar esse app. Certo? Eu vou até copiar tudo aqui. Pronto. E vamos utilizar também o... Eu posso usar também o data.py. Pronto. A gente vai utilizar esses dois programas que a gente utilizou na aula 3 para montar aquela tabelinha, certo? Com aqueles esquemas de linguagem que a gente até optimizou em funções. Pronto, a gente vai fazer a mesma coisa. Esse app, ele está importando data. Ele também vai importar aqui, eu vou até colocar a diferença para ficar bem claro, o SQLero 3, que é o banco. E aqui embaixo, a gente vai colocar para ele importar o PyQt. PyQt 5. Aí vou chamar o IC, que é o componente para trabalhar com a interface, né? E o Qt Widget. Todos esses equipamentos, esses componentes que eu estou usando aqui, eu já vi que vocês já estão utilizando aí de boa. Então, pode ser que nada disso aqui seja novidade para vocês. E aí a gente vai fazer algumas modificações nesse código. Porque aqui a gente fez ele para rodar no terminal. Né? Tá, aqui a gente tem prints, a gente tem, ó, tem um print aqui para mostrar os dados. Aqui para receber a gente tem um input, é tudo com terminal. E aí a gente vai fazer algumas modificações para que ele rode com a interface. Certo? Primeiramente, a gente vai. Eu vou salvar aqui, eu vou apagar esse menu prompt. Esse aqui era o menu que apareceu na interface, a gente não vai precisar mais dele. E aí eu vou adicionar duas interfaces que eu já deixei pré-prontas aqui para a gente ganhar tempo. O que ela tem? Eu não me atentei muito com a questão do visual, eu botei só os componentes, tá certo? E aqui a gente tem um label chamado título menu, a gente tem aqui um label da linguagem, tem um line edit chamado linguagem, tem outro line edit chamado criador, e tem outro line edit chamado ano. E aqui temos três botões, temos um adicionar, que chama push button, temos um delete, que chama push button del, temos um busca, que chama push button busca. E temos esse sair aqui, que na verdade nem é necessário, porque aqui em cima ele já sai, né, ó, no X, então não tem necessidade. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou salvar esse carinha aqui dentro da nossa pasta. Lá no, acho que tem músicas, na aula 6, eu vou salvar aqui dentro como linguagens.i. Pronto, salvei lá. A gente tem outra aqui, ó, que eu preparei, deixa eu só ver se eu acho aqui, dados.i. Esse dados.i aqui, ó, é onde vai aparecer a tabela. É uma janelinha também que eu fiz para aparecer, para essa tabela ser jogada lá. Save as. Dados.i eu vou colocar dentro da aula 6 também. Pronto. Fechando. E aí, quando a gente vai aqui na pasta, ó, tá aqui, ó, dados.i e dados.i. Certo? É todo em XML. Pronto. Quais são as adaptações que a gente vai ter que fazer nesse código para ele começar a trabalhar com a interface? Primeiramente, ele não vai trabalhar com essa função menu aqui. Mas vamos deixar ela pronta e vamos aqui para baixo fazer a parte central quando você vai trabalhar com a interface.
tá? Que é você chamar pp, você chama a classe QTWidgets. Essa classe, ela vem chamar o método, é o QApplication. Esse método, ele traz uma tupla com uma lista vazia. Embaixo dele, a gente já pode gerar a primeira tela, tá certo? Tela é igual ao IC, que é a classe que vai trabalhar com essa parte. Aí loadWe já está aqui pronto, é o método. E dentro desse loadWe, que é a tela que ele vai carregar, a gente bota o nome da tela que esse objeto aqui vai carregar. Ó. Se você está instanciado, vai carregar. No caso aqui, eu quero que a tela, ela gere a tela, ela carrega a tela principal, que é a linguagens. Ponto .i. Então, aqui a gente já está gerando a primeira tela. Certo? Mas aí tem outro padrãozinho que a gente tem que colocar aqui embaixo, que é o tela.show, para mostrar. E o app.exec. Certo? Isso aqui é a estrutura padrão. Claro que essa função menu aqui a gente vai trabalhar para adaptar ela, mas isso aqui é a função padrão. Val. Oi. Deixa eu tirar uma dúvida bem rapidinho. No caso, esse códigozinho aí é para quem está trabalhando com Qt Design. No caso, eu não estou trabalhando com Qt Design. Qual era a outra forma que eu chamaria? No caso, eu tendo uma tela principal para me chamar uma outra tela, que eu tive dificuldade nisso. Pronto, a gente vai fazer isso agora, certo? A gente vai montar a primeira tela e a gente vai fazer a segunda, montar a segunda. No caso aqui, tá chamando um, certo? Depois a gente vê o teu código e vê como a gente faz para chamar a segunda. Porque aqui já está pronta a tela. Vou fazer aqui a adaptação. A gente vai fazer uma adaptação aqui nessa função para a gente não trabalhar com a função menu sozinha. A gente vai fazer primeiro a questão de adicionar. Certo? Então eu vou apagar esse menu aqui. Não vai ser mais a função menu. Vou chamar ela de a função adicionar. Essa função adicionar, ela vai trazer aqui dentro dela conexão igual data connect. Por quê? Olha aqui, eu não estou importando data. Então, essa data aqui quer dizer que eu estou puxando essa função conexão aqui, ó, da data, a connect. Para ela fazer a conexão com o banco de dados. Ele já está conectando direitinho, ó, linguagens.db. E aqui embaixo, até comentei para ele não criar duas vezes. É o data.create conexão, para ele criar a tabela. E aqui embaixo, a gente vai trabalhar, olha só. Tá vendo aqui como dentro desse while ele está recebendo com o terminal? Só que não vai ser isso que a gente vai fazer agora. A gente não vai mais receber com o terminal. Então esse while aqui vai sair. Eu vou trazer isso aqui alinhando com o data. Isso aqui também. E isso aqui também. Como que eu vou receber esses dados? Eu vou receber esses dados através do line edit. Isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Line edit, line edit, line edit. Através disso aqui que eu vou receber os dados. Então, esse nome aqui, ao invés de input, eu vou apagar o nome. Aí vou chamar a tela, que é o objeto que eu criei para a tela principal. Line edit, underline, linguagem. Está assim mesmo. Ó, line edit, underline, linguagem. Certo. E aí, a gente vai chamar o métodozinho text. Para ele captar o texto lá. E eu posso só pegar essa estrutura aqui, ó. Copiar nos demais. Vou copiar aqui. Vou copiar aqui. Só que eu vou mudar o nome do line edit. O line edit do criador, eu vou aqui no Qt Design, é line edit criador com C maiúsculo. Então vou mudar aqui. Criador. E no ano é line edit underline ano. Pronto. Com isso aqui eu captei os dados. Eu capturei os dados. Com esses dados capturados, aqui embaixo o que é que eu faço? Eu chamo lá desse arquivo data a função adicionar linguagens. Isso aqui, ó. Certo? E aí ele vai puxar o data.add linguagens, aí ele vai pegar a conexão do data, o nome daqui, ó, do line edit, o criador do line edit e o ano do line edit. E aqui ele adiciona os dados. Tá bom? Aqui eu vou excluir isso daqui. A gente não vai precisar. A gente ficou só com isso. Se a gente rodar aqui, vou ver o tamanho do papo. Pronto, tá aqui a telinha. Tá? Aí eu vou colocar aqui um dado, por exemplo, Python
criador, seu José, que eu não estou lembrando o nome do cara agora, e ele criou em 2021. Se eu adicionar aqui, não acontece nada. Porque esse botão adicionar aqui, ele tem que ter um evento para ativar ele. E a gente tem que criar esse evento. Como aqui não tem nenhum evento criado, ao clicar nesse botão adicionar, não acontece simplesmente nada. Certo? Para criar o evento, a gente pode vir bem aqui, ó, tá debaixo da tela. A tela está sendo rodada. A gente vai puxar aqui, dar só um espaçozinho e comentar. Evento dos botões. Para ficar bem definido. A gente vai chamar tela. Qual o botão que a gente quer ativar? É o push button. Esse push button, ele vai fazer uma verificação no clique dele. Quando ele for clicado, ele vai conectar a uma função. Que função? Essa daqui, ó. Certo? Então, tela, push button, que é esse carinha aqui, ó. Olha o nome dele aqui, ó. Push button. Certo? Então, tela, push button, clicked. Quando o clicked for true, for verdadeiro, aí ele vai conectar com a função adicionar. Então, ele vai chamar essa função adicionar aqui, ó. E aí acontece o que a gente quer que aconteça, que é ele abrir o banco e incluir esses dados. Vamos ver se funciona. Vou salvar. Pronto aqui. Aí vamos de Python. Seu Zé. 2020. Adicionar. Ó. Gerou o banco aqui, ó. Certo? Vamos ver aqui no DB Browser. Desenvolvimento. Ver se está certo. Abrir banco. Está dentro de músicas. Linguagens. Navegar. Ó, tá aqui a linguagem, ó. Tá? Então, ele já adicionou os dados no banco. A partir dessa operaçãozinha. Vamos voltar aqui no nosso bom e velho VS Code. Então, essa operaçãozinha aqui, esse evento, fez com que ele adicionasse esses dados capturados dentro do LineEdit. Só que veja isso aqui, ó. Você vê que eu adicionei, mas continua aqui os nomes. Isso aqui não é funcional, porque deixa poluído. Então a gente tem que dar um jeito de, ao adicionar, esses nomes aqui sumirem. E tem um jeito difícil, que é você chamar outra classe, fazer todo um chamado de método de novo. Ou você pode pegar uma gambiarra, que assim, em tese é uma gambiarra, mas não deixa de ser funcional. Você pode fazer aqui para que ele não deixe esses dados aqui. Eu vou fechar aqui. E aí, aqui embaixo do data, depois que ele adicionar, a gente vai chamar de novo isso aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Só que ao invés dele chamar esse método teste, a gente vai chamar o método setText. Porque o que ele vai fazer? Ele vai setar um determinado texto. Dentro desse setText, vou colocar aspas vazias. Pronto. Vou copiar aqui para ele fazer isso com o linguagem, com o criador, com o ano. Então, o que essas três linhas estão fazendo? Limpando o LineEdit. Vamos lá de novo. Temos aqui Ruby, Dona Maria. Ano, 2019. Estou colocando dados aleatórios aqui. Quando eu clicar em adicionar, temos um erro aqui. A tabela já existe. Então, eu vou comentar aqui a tabela. Ó. Que já está criada, ele deu um conflito. Vamos de novo. Ruby, Dona Maria. Ops. Ano 2019. Adicionar. E aqui está dando aqui objeto no atributo setText. Pronto. Temos um problema aqui no setText. Esse set aqui é minúsculo. Estou bisonhando. Pronto. Terceira tentativa. Dá errado, a gente pede música no Fantástico. Ruby. Dona Maria. 2018. Adicionar. Ó, ele adicionou e sumiu aqui os dados. O que é que faz sumir? Esse setText aqui, ó. Que zera os dados aqui. Aí deixa limpo. Vamos só ver aqui no DB Browser se adicionou mesmo. Vou atualizar. Entrou aqui. Entrou duas vezes.
Porque naquela hora, apesar de ter dado aquele errozinho lá, ele mesmo se adicionou. Então, que nós temos o Ruby 2 vezes. É bom que na hora de deletar, a gente já tem o que deletar aqui, porque tem dado repetido. Certo? Fechando. Por isso que, ó, não precisa sair aqui. É até desnecessário, porque eu posso simplesmente vir aqui, ó, e fechar. Certo? Então, aí, a gente tem uma função de adicionar. Como que a gente vai fazer a mostrar os dados? Primeira coisa que a gente vai fazer a gente tem que criar uma tela para fazer a demonstração desses dados. Eu vou puxar aqui, ó, chamar ela de tela, dados, igual o IC, mesma forma do outro, load UI, e aqui dentro vai o nome dessa telinha aqui, ó, dados.ui, que é a tela que vai mostrar os dados para a gente. Dados.ui. Deixa eu só vir nessa tela para me mostrar para vocês o que é que ela tem aqui de particular. Open, dados, de música. Pronto. Ó, o que que ela tem de mais? Ela tem esse equipamentozinho aqui, ó. É um tablet widget. E se a gente acha ele bem aqui, ó. Você vem aqui em itens widget. Aqui. Aí você vem em table widget. Arrasta ela e joga aqui dentro. Quando ela vem para aqui para dentro, ela vem vazia. Aí você vai clicar com o botão direito. Vem editar itens. Em editar itens, você vai adicionar as colunas. Como a minha tabela só tem 3 itens, aí eu coloquei o nome das colunas, que é linguagem, criador e ano. Tá? Só adiciona esses 3. Para adicionar item, você vem aqui, ó, new item. E aí você adiciona o título de nova coluna, se for o caso, se seus dados forem inseridos em colunas. Certo? E aqui vai ser as linhas, se for necessário, você adicionar título da linha também, o referencial da linha. Feito isso, você clica em OK e ela vai estar desenhada. Provavelmente, quando você desenhar ela vai estar assim, ó. Meio desproporcional. E aí você vem juntando aqui e deixa ela igualzinha para ficar bonita a apresentação. Claro, aqui você pode trabalhar com a questão do visual, adicionar mais alguma coisa nela, tá certo? Mas aqui ela já está prontinha. A nossa main window, o nome dela é dados.ui. Pronto. Voltando aqui no VS Code, a gente chamou ela, dados.ui. Com isso aqui, a gente já sabe que quando a gente ativar essa tela, ela vai aparecer. Temos aqui a função de adicionar. Deixa eu ver então uma pergunta aqui. Os cachorros. Aí eu vou aqui para baixo e vou colocar a função de mostrar. Ignore os cachorros. Def, mostrar. E dentro dessa função, a gente vai chamar a tela dados. Para mostrar ela. Ou seja, quando a gente ativar essa função, a nossa tela dados já aparece. Essa telinha aqui, ó. Tá vendo? Tela dados. Pronto. Depois que ela mostra, depois que ela vai trazer essa tela, a gente já faz a conexão com o banco. Essa conexão aqui eu vou fazer ela manualmente. skleader3, ponto, connect. E ela vai conectar com quem? Linguagens.db. Pronto, até aqui beleza. Criando cursor, tudo dentro dessa mesma função. E daquela maneira tradicional que a gente aprendeu, né? Cursor igual a banco, ponto, cursor. Depois do cursor criado, a gente vai fazer a execução da busca. Cursor, ponto, execute. E aí vai o código do SQL dentro. Select. Pronto. Linguagem. No caso aqui é linguagens. Pronto. O que a gente tem aqui? Ele vai fazer a conexão com o banco, ele cria o cursor e ele executa o comando SQL para ele fazer a busca no cursor. E eu vou jogar essa busca dentro de uma variável, que eu vou chamar de lidos. Cursor, ponto, como são vários dados, vai ser um flat all. Jogou esses dados todos dentro da variável lidos, e aí eu vou jogar esses dados aqui dentro da tabela. Essa parte aqui, vou até comentar. Aquela tabelinha que a gente criou, certo? Que está lá na outra tela. Então, tela dados, ponto. E aí a gente vai trabalhar com um método chamado table
que é o elemento lá, né, que a gente escolheu para jogar na segunda tela. Table widget, e aí ele vai chamar set row. Isso aqui, ele vai contar a quantidade de linhas que a gente vai utilizar. Como vai ser uma tabela dinâmica, a gente não tem fixado uma quantidade de linhas, a gente não sabe quantos dados a gente vai adicionar. Eu não posso fechar aqui, por exemplo, eu vou precisar de 4 linhas. Eu não sei quantas linguagens vou adicionar nessa tabela, então a gente tem que deixar ela dinâmica. Como que a gente deixa um número de linhas ou dados dinâmicos? Se a gente não sabe o limite, a gente vai colocar length, lidos. Então, o número de linhas aqui vai ser o número de dados que lidos vai ter. Ou seja, se o cursor fetial me retornar 20 linguagens, essa minha tabela ela vai ter 20 linhas. Ela vai setar 20 linhas para o meu table widget. Setado as linhas, eu vou fazer a mesma coisa, vou até copiar isso aqui, para setar as colunas. Só que no caso das colunas, eu vou deixar do mesmo jeito, vou mudar só aqui no final, ó. Onde tem set row count, eu vou colocar 7 colunas. Toma cuidado na escrita desse nome, que é ele chatinho, ó. Tem C-L-U-M-N. Às vezes a pessoa troca o N por M e dá erro. Pronto, 7 column count. Agora sim, colunas eu sei quantas tem. Porque eu vou trabalhar só com o nome da linguagem, com o criador e com o ano. Então eu vou trabalhar com 3 colunas. Aí eu posso colocar um valor fixo de 3 colunas. Feito isso, eu vou jogar tudo no for, para ele mostrar isso. Nosso bom e velho for, que a gente trabalha para interar os dados e mostrar na tela. For em range, que o range vai ser esse? Do 0 ao, não dinâmico, não range dinâmico, length, lidos. Ou seja, esse for ele vai rodar de 0 até o limite de elementos que o lidos vai ter. Tá? Cortou aqui, e a gente vai fazer outro for. Por quê? Porque esse for aqui, ele vai alimentar minhas linhas. Eu preciso de um for para alimentar minhas colunas, para percorrer minhas colunas. For j e um range. As colunas eu não tenho um valor fixo, então vai ser de 0 a 3. Depois que ele percorreu esses dois itens, as linhas e as colunas, eu vou pegar a tela dados, eu vou chamar de novo o table widget, e esse table widget eu vou chamar um métodozinho chamado setItem, para ele setar o item dentro desse for. E eu vou jogar o i e eu vou jogar o j. Junto eu vou chamar a nossa classezinha lá, que vai fazer a administração desses dados. Ponto getTableWidget. Deixa eu ver se ela está aqui. getTableWidget. Certo? Esse getTableWidget. Peraí. Esse aqui, ó. getTableWidget é um item. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse aqui, ó. getTableWidget é um widget. E aí, a gente vai setar dentro desse método getTableWidgetItem os dados de uma forma de texto. Para a gente converter ele para texto, a gente vai fazer um cache, colocar um str antes, chamar a variável que recebeu todos esses dados, e essa variável ela vem em forma de uma estrutura multidimensional, uma matriz, onde o primeiro item vai ser o i, as linhas, e o segundo item vai ser o j, as colunas. Certo? Aqui a gente tem o final do nosso for, que a gente pode sair dele e fechar o banco. Pronto. Só que aqui ele não vai funcionar ainda, porque falta um pequeno detalhe. Tudo isso aqui, essa função toda aqui, ela vai funcionar só depois que a gente ativar o botão. Então a gente tem que vir aqui embaixo, vou copiar tudo. E o botão que eu vou adicionar, salve aqui, ó, vai ser o busca, né? Olha o nome dele, push button busca. Para não ter perigo de errar lá no código, você pode fazer isso aqui, ó. Selecionar, dá um Ctrl C, volta aqui, aí coloca push button busca, click, connect. Ele vai conectar com o quê? Com adicionar? Não, ele vai conectar com as funções que a gente acabou de fazer. Função mostrar. Pronto.
conectou com a mostrar, aí você pode simplesmente mandar ver. Vamos ver se vai rolar aqui. Só repetindo. Mostra a tela de dados, conecta com o banco, cria o cursor e executa. Tudo isso aqui a gente fez separado no início da disciplina, né? Joga todos os dados dentro dessa variável lidos. E aí a gente vai pegar isso, agora isso aqui é novo. A gente vai pegar esses dados lidos e vai setar através do table widget, usando o setRowCount para ele contar as linhas. Depois usando o método setColumnCount para a gente setar a quantidade de colunas. E a gente vai usar um for para ele interar as linhas através desse length. E a gente vai usar um j, outro for, para interar as colunas, com esse valor fixo 3. Ao final do for, a gente vai usar de novo chamar a tabela dados, junto com o table widget, e aí a gente vai usar o método setItem. Esse método setItem, ele vai puxar o i e o j do for, juntamente com essa tabela, com essa classe principal, QTWidget, e o QTableWidgetItem, que é para ele setar os itens, e dentro desse método aqui, a gente vai converter os itens para string. E aí no final a gente fecha o banco. Vamos ver o papo aqui, vai dar certo. Eu quero mostrar, né? Só busca. Pronto. Ele carregou aqui por baixo. Então nós estamos aqui. Ou seja, aqui a gente já tem a tabela sendo mostrada, não mais utilizando uma ferramenta de terceiros, que é o DB Browser. A gente vai ter os dados sendo mostrados dentro da própria aplicação. E aí você pode fazer o que mais para melhorar isso aqui? Você pode usar um comando dentro dessa função para você minimizar essa tela aqui, para não ficar as duas abertas. Ó. Se você quiser, é claro. Aí ó, nós temos a função, os dados mostrados dentro dessa tabela aqui. Você pode pegar aqui embaixo, antes de fechar o banco, ou então depois mesmo, mas ainda dentro dessa função mostrar, usar outro método para chamar, no caso você vai chamar a tela, e aí você vai usar um método, só pesquisar lá no Qt Design que tem, um método para minimizar ela, ou então para fechar. Fechar não é interessante, porque você vai querer utilizar ela de novo. Então você vai utilizar um método para minimizar, e ela não vai ficar aparecendo na tela junto com essa tabela de dados. Puxar aqui de novo, busca. Ela apareceu atrás, você vai fazer também, colocar ela em cima para ela aparecer à frente. E aqui nós temos os dados. Não são manipuláveis, são só clicáveis, tá? É só uma busca. E essa busca você pode fazer ela dentro desse comando aqui com o where, tá? Select from linguagens, where, nome igual pá. Ela vai e mostra. E aí vai ter só um dado, ela vai mostrar, vai, porque esse len lidos aqui, ó, ele permite que eu retorne apenas um dado se quiser, porque ele é dinâmico. Se eu colocar aqui um where onde nome é igual Java, ele vai tornar só Java. A tabelazinha vai ter só uma linha, certo? Adicionando a isso, a gente pode fazer mais um aqui. Pronto, temos aqui a função para mostrar. Vou acrescentar só mais um aqui. Def deletar. Vamos fazer uma função para deletar itens. Mesma coisa, eu vou até puxar aqui de cima, ó, essa estrutura aqui. Eu vou conectar com o banco, na tabela linguagens, no banco de linguagens. Eu vou criar o cursor. Depois de criar o cursor, eu vou fazer um cursor execute. E aqui dentro vai vir um comando. Eu vou fazer um comando delete aqui. Delete from linguagens where id. Não, gente, o nome igual Ruby, né? Eu tinha visto lá, deixa eu ver aqui. DB Browser. Pronto. Nome igual Ruby. Fazer aqui um diferente. ID %, 2 é diferente de 0. Ou seja, a gente vai deletar da tabela linguagens onde o ID %2 é diferente de 0. Ou seja, eu vou deletar só os IDs que são ímpares. Aqui no caso a gente vai ter o nosso Ruby aqui, ó. Vai deletar só os IDs que são ímpares. É isso que esse nosso cursor está fazendo. Como a gente está fazendo uma alteração na tabela, aqui embaixo a gente tem que vir com um banco commit. Cadê ele aqui? Botar uma vírgula, tem que ser um ponto. Pronto, commit. E um banco close.
Eu não estou usando o if, né? Aqui, estou usando o modo tradicional. Pronto, a função está pronta. Mas o que, que ela vai fazer? Nada, porque o botão, o evento do botão não está pronto. Pronto. Certo? O evento do botão não está pronto. Então a gente vai criar o evento do botão. Copiar tudo aqui. Vamos ver qual o botão. O botão delete é o push button del. Eu vou copiar aqui para não ter perigo de digitar nada errado. Vou botar aqui, ó. Push button del. Quando o clique dele for true, for verdadeiro, ele vai conectar com qual função? Ele vai conectar com a função deletar. Certo? Pronto. Save. Deixa eu dar um execute aqui. E aí, eu vou primeiro mostrar aqui os dados. Item 1, Python, item 2, Ruby, item 3, Ruby. Isso aqui nada de novo. Delete. Vamos ver primeiro no Qt Design. No DB Browser. Deixa eu atualizar aqui. Ó. Ficou só o Ruby. Por que ficou só o Ruby? Porque o 1 é par, é ímpar, e o 3 é ímpar. Então ele excluiu todos os IDs que são tem um hash diferente de 0. Vamos ver aqui como é que está na nossa busca. Ó. Certo? Ficou só o 2, que é o único ID par que tem. Certo? Fechando. Pronto. E aqui você pode fazer, além disso aqui, pode colocar por nome também, esse where. A lógica dessas buscas aqui, o que vai mudar é só a parte que você está chamando aqui, ó, esses eventos dos botões. Tá? Você vai chamar os eventos dos botões e dentro do método desses eventos vai a função. Função a gente já sabe como é que faz, né? Você pode conectar aqui o banco de cada um deles, e aí, ou você pode puxar de outra função também, e você vai executar o comando. O comando você vai colocar de acordo com a sua intenção. Delete from linguagem. Aí você já sabe mais coisas que você já viu nas outras disciplinas, né, de banco de dados. Você pode usar mais filtros aqui, pode usar um name, pode utilizar um order by, pode utilizar várias coisas aqui dentro que vai devolver o que você pretende, né, de acordo com o seu sistema. Sempre lembrando, se você for alterar a tabela, utiliza aqui o banco commit e o banco close para fechar. Tá certo? For adicionar outro botão lá, vem aqui e realiza o evento do botão, para ele puxar lá do banco. Tá certo? Então, é basicamente isso, essas três funções. Só revisando aqui para quem chegou até o final da aula. Primeiro, a gente importou o SQLite 3, importou data. Por que a gente importou esse data aqui? Porque a gente está utilizando duas funções daqui, ó. A gente pode utilizar mais. Essa busca aqui por nome, a gente pode fazer. Outra forma da gente implementar isso aqui, ó, como é? A gente pode fazer o seguinte. Deixa eu executar aqui o AP. No delete, a gente, ao deletar, ao invés de deletar direto, a gente pode puxar outra tela pedindo que item você deseja deletar. Aí você coloca o nome do item. Quando você coloca o nome do item, você clica no botão e aí ele vai executar aquele comando com filtro. Delete from linguagens, o where nome é Java. Então, ao invés de ele botar o nome Java, o where nome é kLineEdit text. Porque ele vai pegar do LineEdit o nome que você colocou. Na busca, da mesma forma. Ao invés de aparecer a tela pronta, você clica em busca e ele vai aparecer outra tela em branco com o LineEdit. Digite o nome da linguagem que você quer buscar, aí você coloca o nome dela. E aí vai lá no comando. Para você buscar dentro da linguagem from where nome é igual a, ou então onde id é igual a isso, ou então vai ser o critério. Aí você vai só adicionando dentro das outras telas. Isso aqui é uma maneira bem instantânea. Você clica em delete e deleta, clica em busca, aparece tudo. Mas você pode, ao clicar aqui, ao invés de fazer logo a operação, aparecer uma tela perguntando que dado você vai alterar. Nessa pergunta, você vai só fazer o que a gente fez aqui, ó. Ele vai capturar o texto LineEdit e jogar dentro do comando do SQL. Pegar o texto LineEdit e jogar dentro do comando do SQL, lá na funçãozinha. É uma forma da gente aprimorar ele. Tá? Então aqui, a gente importou o data, porque a gente está usando as funções daqui. A gente importou aqui do PyQt5 o IC e o QtWidgets. A gente criou a função def adicionar. Essa função, ela conecta com o banco, sempre lembrando, se você está criando uma tabela, cria só uma vez, depois comenta ou exclui.
E aí a gente pegou os nomes que estava recebendo no terminal e a gente vai receber da tela. Como a gente faz isso? Chama a tela, que é o objeto da interface que a gente instanciou bem aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? Eu nem lembrei de dar um zoom para vocês, não foi mal. Aqui, ó, que a gente... Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Essa tela aqui está sendo instanciada e carregada pela UI, do Cat Design. E aqui, ó, a gente vai chamar a tela. Dessa tela, vai ler o conteúdo do Line Edit linguagem. O criador, a gente vai chamar a tela e ler o conteúdo do Line Edit criador. E aqui da mesma forma, vai pegar essas variáveis e jogar dentro da função add linguagens que a gente pegou lá do data. Pronto. E a gente vai limpar. Como que a gente limpa os campos? A gente vai chamar a tela, o Line Edit, vai chamar um por um, e ao invés de chamar o método text, a gente vai setar texto. E ao invés de setar um texto, a gente vai setar só aspas vazias, que é para ele deixar o campo em branco lá dentro. Tá? E aqui para mostrar itens, a gente vai mostrar a tela show, a tela dados com o método .show, vai conectar com o banco, vai criar o cursor, vai executar o cursor com o comando SQL, select from linguagens, aí você pode colocar um filtro aqui para testar também, e aí joga todos os dados que a gente vai receber dentro dessa variável lidos. E agora vem a partezinha chata. Chama a tela dados com o método TableIris, que é o elemento que a gente usou na tabela secundária, na tela secundária. Esse elemento, ele vai chamar, por sua vez, o método setRowCount, que é para a gente obter a quantidade de linhas. Length Por que length? Para ser uma tabela dinâmica. A tabela não vai ter nem 10, nem 12, nem 13. Ela vai ter a quantidade de itens que o leads retornar. E a gente usa o mesmo esquema para obter o número de colunas. Agora o colunas vai ser fixo, que a gente só vai usar 3 dados, 3 itens. Com esses dados atribuídos, a gente vai rodar um for, tá bom? É para alimentar essa tabela, essa linha. Primeiro for, a gente vai utilizar a tabela para interar, é o i, a gente vai percorrer as linhas, e a segunda for, para a gente percorrer as colunas. E essa linha aqui vai adicionar todos em forma de string. Ao final, a gente fecha o banco. Por fim, a gente fez um delete. Conecta com o banco, cria o cursor, executa o cursor com o comando delete com o filtro que for mais conveniente para o seu projeto, fecha com commit e fecha com close. E aqui no final, isso aqui é só a sintaxe padrão para a gente trabalhar com a variável. A gente instancia um objeto app com a classe mãe QTWidgets, chamando uma application com uma tupla e uma linha vazia dentro. A gente instancia a tela, que a gente vai usar, que vai ser carregada com o nome de linguagem UI, e a gente instanciou a tela dados para carregar a tabela com os dados que a gente quer mostrar. E aqui, por fim, a gente tem os eventos dos botões. Onde esses botões estão? Na tela. Se esses botões estivessem na tela dados, e aqui ia ter tela dados, logicamente, né? Então, telas.pushButton. Quando esse pushButton for clicado, ele vai conectar com uma função. A função adicionar que a gente fez lá em cima. Pronto. E aqui, o busca, ele vai conectar com a função mostrar. O delete, o del, vai conectar com a função deletar. E aí, sucessivamente. Você quer criar uma função para fazer uma busca com algum filtro, você clica, cria outra função, cria um evento de botão, cria o botão, e aí só colocar a função dentro desse evento. Tá bom? Então, com isso aqui, você já consegue fazer essas 3 operações, já adicionar, deletar e fazer uma busca. Se tiver essas 3 funções aqui, pessoal, dentro do projeto de vocês, já está de bom tamanho. Tá bom? Então, eu vou pegar esse código aqui, da mesma forma que a gente fez nas semanas anteriores, vou jogar no GitHub, e aí vocês usam não só esse, mas usam também o repositório do pessoal que já está com um projeto bem mais avançado. Dá uma olhadinha, vê o que pode usar para implementar, o que pode melhorar, o que pode otimizar. E aí, na semana que vem, a gente se reúne de novo para ver o andamento. E é aquilo que eu falei. Entre o seu projeto já funcionando, todo implementado, a gente já pega a nota. E aí vocês podem focar no resto das disciplinas. Porque agora é só isso, é colocar esse projetinho para rodar. Se ele estiver pronto, tá ok. Tá certo? Daí, se você quiser demandar um pouco mais de tempo e até o final, para deixar ele show de bola, 100%, só o Mi, aí fica a seu critério. Tá bom? Agora, se você quiser entregar normalzinho, aí você decide. Bom, alguma dúvida? Vou voltar aqui para a tela. Se não tivermos mais uma dúvida, a gente vai encerrando, e aí semana que vem a gente encontra para ver como é que está o andamento deles. Certo?
para ver a gravação.